Vamos iniciar agora mais uma live, um bate-papo. Onde já começamos a entrar algumas pessoas. Ivanaldo. Mary Oliveira. Sejam bem-vindos. Vamos colocar aqui agora para ver se melhor. Estão todos escutando bem? Boa noite. Estão todos escutando bem? E vamos agora aguardar nosso convidado. Vamos aguardar agora nosso convidado. E vamos ter um papo interessante hoje. Seja bem-vindo, professor Vinícius. Olá, Jacques. Obrigado. Tudo bem? Prazer reencontrá-lo. Mas se falar professor Vinícius, ninguém vai conhecer, né? Professor Vina, não é isso? Vina, Vinícius, pois é. Fica a critério de Muito todo bem. mundo. No final das contas, são os dois, né? É verdade, é verdade. É verdade. Você puxou um assunto, não tem nada a ver com o nosso bate-papo aqui, mas eu me lembrei agora. Quando eu tenho analisando com dois nomes, né? Geralmente eu pergunto qual que você se identifica mais. Né? Sim. Então, vamos supor, Marco Aurélio, Entendi. ou seja, Marco alguma coisa, eu pergunto qual que significa mais. Porque o nome ele tem Sim. uma força, uma identificação muito grande, né? Muito grande. Muito Isso bem, mesmo, professor. isso mesmo. É um prazer. Eu posso. O prazer foi meu, cara. O prazer foi meu, é meu e será meu, tá entendendo? Isso você não tenha dúvidas. Né? É uma alegria imensa estar aqui com você, trocando esse papo. Eu coloquei até um chapéu hoje em sua homenagem, mas vejo que não está usando, né? Não estou usando, não estou Não usando. está usando. Eu gosto Não de estou. chapéus também, em algumas situações. Muito Mas bem. Esse ficou daqui bacana, foi, viu? Ficou esse bacana. daqui foi de lá no Rio Grande do Sul. O pessoal usa muito Sim, deles aqui, então uma viagem que eu fiz, então adquiri, né? Adquiri. E entendi. na pizzaria Piratas, lá o rapaz tirou onda comigo, né? Chapeuzinho de caçador de pato. Entendi. Mas, Ficou bem você, viu, cara? Ficou bem, viu? Ficou bem. Eu obrigado. sou meio enjoado para chapéu porque minha cabeça é um pouco avantajada e aí eu tenho que ter uma dificuldade imensa de achar chapéu e óculos para mim, tá entendendo? Entendi. Então somos dois. Bem, Então, ô antes de Jackson, deixa eu fazer um começar, negócio rapidinho. Peraí, certo. rapidinho, você me deu 30 segundos, que é só para botar um apoio aqui no laptop, porque eu estou muito Não, baixo aqui, fica pode à ser? vontade que eu Peraí, vou agora um agradecer os nossos minuto. patrocinadores, nossos apoiadores, e você pode ficar à vontade fazendo as Pronto. adaptações aí. Já tô chegando, só vou pegar um suporte Então, aqui. certo. Então, aproveitando a oportunidade, também vamos mandar nosso abraço, nosso reconhecimento à KRV, Financiamento do Veículo. Boa oportunidade, você vai lá no São Cristóvão e procura Quilma, da KRV Veículos, né? Financiamento. A RP Espaço Gourmet, nosso amigo Royce, peça seu lanche, sua quentinha, na RP Espaço Gourmet. E a Graduar Consultoria. A Graduar Consultoria, que presta serviço em palestras, administração, educacional, mas também na área tecnológica, com a Graduar Caderneta. Então, se você, no seu município, na sua escola, ainda não tem caderneta eletrônica, não fique atrasado, não fique no século XIX, não fique no início do século XX, adote as cadernetas da Graduar Consultoria. Não é possível que o professor tenha que perder 10, 15 minutos de aula fazendo chamada. Então você vai lá no seu
celular e coloca falta nos alunos que faltam, automaticamente preenche as presenças, tá certo? E você vai dar aula, que o que você tem que fazer é estudar, dar boas aulas e não ficar preenchendo horas e horas de caderneta à mão, né? A gente poderia ter caderneta eletrônica, só é rapidamente no seu notebook, no seu celular mesmo. E a Graduar Cadernetas me informou que, que 37% dos seus usuários acessa a caderneta pelo celular. Então, mostrando que o professor está ali muitas vezes na sala dos professores preenchendo sua caderneta no seu celular. Tá certo? Então, evita contaminação. Nessa época do coronavírus, você está, de certa maneira, não tem que viajar para pegar a caderneta, ir numa escola, noutra. Então, evita esse contato com papel. Vamos economizar as árvores, né? Isso, deixar as árvores no seu lugarzinho e vamos utilizar tecnologia, porque quanto mais tecnologia, mais facilita o problema do professor. E eu digo, sou professor há 20 e alguma coisa, 23, 24 anos por aí. E eu digo uma coisa, o professor tem que preparar boas aulas e não perder tempo com burocracia. Também ao CEPEM, Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, concurso em Pesqueira, Arco Verde, Canindé de São Francisco, vizinho aí, não é isso? A Piranhas. Sim. Isso, e Patos, na Paraíba também. E também recebendo agora, lá no Piauí. No Piauí nós estamos com o professor, o psicanalista Lohan, que já era presidente de uma escola de psicanálise, e a escola de psicanálise lá se credenciou, toda a escola, ao CEPEM. Então seja muito bem-vindo à família, tá certo? E vamos dar toda a assistência possível. Depois dessa entrevista, sim, mandando também nosso abraço à Tribuna de Moxotó, lá de Sertânia, da minha terra, onde eu nasci. Lá que Ezequias tomou conhecimento e hoje fui surpreendido com uma reportagem que foi feita no Tribuna do Moxotó. Então, muito obrigado à Tribuna do Moxotó. Quem quer ficar bem informado na região de todo Moxotó, acesse o site, acesse as redes sociais e fica o nosso abraço Ezequias. Bem, depois de todo o nosso agradecimento, vamos começar então o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo com o nosso amigo professor Vina, que é professor de Sociologia, não é isso? Ciências Sociais, tem uma formação muito semelhante à minha também, só que a minha é Filosofia e História, né? A sua é Sociologia, Ciências Irmãs. Sim. Né? E também música. Mas temos algo bem comum, porque ambos também têm a formação na psicanálise. Então, estamos dentro, querendo ou não, estamos na mesma praia. É verdade. E hoje eu estava lembrando que muitas vezes eu digo que minha influência foi lendo algumas coisas sobre Freud. Hoje eu me lembrei que quando eu era criança, num programa muito antigo chamado TV Mulher, que passava nas manhãs na Rede Globo, tá certo? Tinha um psicanalista, um senhor meio careca, que ele escutava algumas coisas e falava sobre psicanálise. Então, talvez hoje eu tenha tido um insight sobre a origem do meu interesse pela psicanálise também, né? Muito bem, mas o objeto não sou eu, é você que vai ser o entrevistado, bate-papo hoje, que eu falo demais, tá certo? Nós falamos. Como foi que surgiu seu interesse por duas coisas que eu acho maravilhosas? Que é a ciências sociais, a sociologia e a arte, a música. Né? Como foi que surgiu esse interesse pelos esses dois ramos da atividade humana? Então, antes de mais nada, olá para todo mundo. Não vou dar bom dia, boa noite, boa tarde, que é atemporal o negócio, né, já que está entendendo. Então, olá para todo mundo. Bom, a minha questão com arte e sociologia, eu sempre costumo agradecer a dois grandes personagens que apareceram em minha vida, que, de fato, me orientaram. Evidentemente que
meu pai, Antônio, minha mãe, Cleone, são figuras que me incentivaram muito sempre com a música, sabe? Com essas coisas do tipo viagens à família, e botávamos as fitinhas cassetes. Lembra a fitinha cassete que a gente rebobinava Com a com o caneta. lapisinho? Pronto. Estou falando aqui com um cara que sabe o que é isso, né? Muitos alunos Pois meus é. hoje não fazem ideia do que seja, mas enfim. Tem E a gente que gente acha que via o mundo muito. come... Não, tem gente que acha que o mundo Oi? começou a partir. Tem gente que acha que o mundo já começou com as redes sociais, com o celular, né? Isso, pois é. E aí, o que acontece? Viajávamos e sempre colocava, tinha essa coisa do priorizar também um repertório musical para os filhos, sabe? A gente sempre teve essa coisa de dormir ouvindo música, sabe? De colocarem os LPs, né, na vitrola e ouvir e tal. Então sempre teve essa motivação. Porém, eu costumo dizer que com 13 anos de idade, ou seja, minha pré-adolescência, eu reencontrei um primo meu de São Paulo, que é o Valdir Celestino, carinhosamente conhecido como Dadi. Né? E o Dadi tinha, ele até hoje é envolvido com música, ele toca em igreja, tal, voltado para a área católica, e ele tinha muita coisa do rock brasileiro, né? Muita coisa do rock brasileiro. Foi por ele que eu conheci o Cazuza, Legião Urbana, né? O Barão Vermelho, o Lobão, muita coisa ali. E eu sou louco por rock brasileiro, anos 80. Minha formação praticamente está com essa galera aí. E veio muito dele. Então, esse cara, querendo ou não, ele me sedimentou, de certa forma, uma escolha, um filtro musical para isso. E na questão da sociologia, eu agradeço muito a um outro primo meu, né, que hoje não está morando em Sergipe, mora atualmente acho que é em Roraima, agora não me lembro ao certo. E é o Kellyton. E o Kellyton foi que me orientou nessa área mais acadêmica, sabe? Eu, com meus 17 anos, em crise, não sabia o que fazer, qual curso superior fazer. Eu sabia que minha área era humanas, mas não sabia exatamente o que. E a gente conversava, saía bastante, né? Ele já era universitário na época. E aí um dia ele chegou para mim, em pleno movimento de uma conversa num bar. Aí ele falou para mim, cara, você é o maior fofoqueiro social que eu conheço, né? E eu fiquei sem entender na hora. Eu falei assim, você é o tipo do cara que está tomando uma cerveja aqui e está averiguando a mesa do lado, como se constrói as relações, né? Como é que se comportam os indivíduos. Rapaz, você daria bem com a sociologia. Eu, cara, o que é isso? Porque na minha época não tinha sociologia no ensino médio, sabe? Aí eu me explique melhor isso. E o cara foi me explicar, eu fiz, cara, é minha onda aí. Então, assim, foram dois personagens, sempre, claro, colocando meu pai e minha mãe como figuras importantíssimas de motivação para leitura, para escuta de música, tal, né? Mas esses dois personagens me ajudaram bastante e aí deu essa junção, né? Sociologia e arte, né? Que inclusive meu mestrado vai para a área, né? Estava trabalhando essa junção aí das coisas. Muito bem. Eu escutei sua música, eu não sou especialista, adoro música, mas não sou especialista na área, né? Tentei aprender violão, não consegui, mas eu escutei muito o teu CD, psicodélicos e psicóticos, etc e tal. Etc e tal. E quando você começou a falar aí a respeito da influência que você teve, Cazuza, Legião Urbana, tá certo? Eu senti, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado, de Raul Seixas. Eu senti. Eu senti a influência de Raul Seixas. Eu não sei se é porque eu sou fã de Raul e conheço toda a obra de Raul, tá certo? Então, eu senti assim, uma pegada meio Raul Seixista ali, uma coisa. Quer falar sobre isso aí, cara? Não errou não. É porque o Raul já é uma peça que integra a esse meu repertório, mas em outro contexto. Veja, quando você perguntou a questão de como ver a questão da arte, da música, a sociologia, aí eu falei, a música foi o Dadi, que me apresentou essa galera, que eu citei anteriormente, né, tal. E o Raul Seixas, ele veio, acho que um ano depois, quando eu primeiro me sedimentei com essa galera aí, né, primeiro. Na verdade, do Raul foi o seguinte, já foi interessante porque
sabe como é pré-adolescente? Pré-adolescente adora um confronto, sabe? E aí, pro adolescente, tudo que vem de velhos é ruim. É uma péssima mania do pré-adolescente, tá entendendo? Isso aí. E aí, o que acontece? Minha mãe, ela, certa vez, comprou uma fita cassete, que era uma coletânea do Raul Seixas. E aí ela fez, olha, você gosta de música, gosta de rock, trouxe um cara aqui que você talvez goste. Só que como foi minha mãe que me presenteou com um negócio, eu falei, bicho, esse rock aí é coisa de velho, sabe? E aí eu passei por algum tempo com resistência, porque eu não conseguia associar minha mãe, né, me entregando alguma coisa que fosse ao meu agrado, tá entendendo? A nível de rock. Enfim, deixa eu desligar aqui. Aí o que acontece? Algum tempo depois, a fitinha estava ali, disponível, eu peguei a fita e fui ouvir. Aí, cara, foi paixão maluca, sabe? E que eu costumo dizer que Legião, Cazuza, Os Engenheiros, Lobão, Camisa de Vênus, Erva Doce, Algeriza, sabe? Essa galera toda, até a própria Blitz, né? Gangue 90, enfim, essa galera toda do rock, anos 80, me acrescentou influência, mas todos eles foram sazonais. E são sazonais até então, tipo, tem momento para Legião, tem um momento para o Lobão, tem um momento para o Ira, tá entendendo? Mas o Raul Seixas é perene, ele não sai, e isso já tem, eu tô com meus 39 anos, então tem o quê? Já 25 anos de Raul Seixas, boulder de prata, né? Não é isso, mais ou menos, se minha conta não estiver errada. Tá entendendo? E assim, Raul é um cara que eu não canso, sabe? Terminou se tornando o eixo central de todas as minhas coisas. Então, assim, o Raul Seixas não se limita para minhas coletâneas. Ali foi minha mãe que me deu o primeiro passo. Mas daí eu comecei a vasculhar a obra do cara. Comecei a catar as coisas e hoje eu tenho toda a obra do cara e as ouço, assim, todo instante, todo instante. Realmente você não errou. Há uma influência forte do Raul, sim, com certeza. Até numa música, vou me arriscar aqui, viu? Até numa música que você colocou, chamado Um Quarto, eu senti uma influência de uma música de Raul chamada Fazendo o que o Diabo Gosta. Não sei se você conhece essa música. Conhece? E diz assim, um anjo embriagado no disco voador jurou que nosso amor era pecado, né? Mas a gente prova que agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Eu me lembrei disso agora, né? Então, eu senti uma influência, essa que você fala sobre, parece que é a nave que é Netuno, mas o seu uso Tritão. Tritão, isso, né? Que é o mesmo Netuno, né? Então, então, assim, eu achei fantástico. Tanto é que o nome que você escolheu para o CD casou perfeito. Casou perfeito, né? Que é psicodélicos e psicóticos. Eu achei fantástico isso aí. E como surgiu essa ideia de fazer essa música meio psicodélica? Então é isso. Essa questão do psicodélico foi muito de uma aceitação muito mais coletiva, né? Que eu não achei ruim e tal, eu gostei da proposta. Mas eu digo que o nome do CD, etc. e tal, né? Ele é bem vinculado à ideia do trabalho, tá entendendo? Porque o etc. e tal é uma ideia de reticências, né? É uma ideia de continuidade, do ando, estou entortando, né? Estou indo, me equivocando, me contradizendo, né, tal, e assim vou me construindo, sabe? Então, assim, na verdade, eu penso muito mais numa coisa do que eu chamo de nonsense, né? Meio que essa coisa onde você coloca em xeque os sentidos, né, os códigos, né, aquela narrativa de início, meio e fim, né, aquela música fala disso, ou essa música fala daquilo, tal. E, na verdade, quando eu sentava para compor, e algumas delas em parceria com a Denilton Paixão, né, meu querido palhaço Rodopirô, e a gente sentava e dizia assim, vamos escrever. Sabe aquela coisa da escrita automática? Que a gente
vê lá do surrealismo, tal, aquela coisa toda. A gente fazia meio que isso. Primeira palavra que aparecia, assim, a gente jogava no papel e dali ia derivando. Sabe, escrevia. Se perguntar assim, você escreveu isso devido a quê? Qual o contexto sobre o quê? Não sei. Eu deixava meu inconsciente ao máximo possível potencializar, né, e ir jorrando ali a poética da coisa. Tá entendendo? Então, a ideia justamente do etc e tal é tipo assim, não entenda isso aqui como uma coisa fechada, acabada, né? Entenda como um processo de remontar e desmontar. Por isso que a capa do CD, ela é um cometa, que eu propus ao Bob, fazer um cometa, mas que provocasse também uma ambiguidade de um esperma, tá entendendo? E dentro do cometa você tem uma série de elementos soltos que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. É de camisinha a um terço, né? Isto não é um cachimbo, tá entendendo? São vários códigos ali dentro de uma coisa, tal, tudo aparentemente solto. Por que eu falo aparentemente solto? Porque quando começamos a ter o nosso trabalho ouvido e começamos a receber algumas críticas de jornal, análises, né, coisas do tipo, ou pessoas que vinham até a gente para falar sobre o trabalho, aí as pessoas davam uma interpretação, e aí, como nós estamos muito mal acostumados com a ideia da representação, de ter uma explicação de cima para tudo, aí diziam, é isso que você quis dizer? Aí eu mandava de volta, é isso que você quis dizer para você? Porque assim eu entendi isso. Eu digo, então, cara, se você entendeu isso, é porque alguma coisa do seu psíquico aí está necessitando entender isso. Alguma coisa está sintomatizando aí em você que faz com que você precise conectar esse sentido para você dar ao que eu escrevi aqui. Tá entendendo? Então era meio que uma coisa assim, você se desmonte, você se remonte. Né? Justamente ande e viva o etc e tal, e não um ponto final. Né? Vá se construindo. Isso não para. A cada vez que você me ouvir, você vai reconectar outras coisas, vai reconfigurar seu sistema de pensamentos, tá entendendo? E ao nunca acabar. É um processo de interpretação livre, né? E associações livres mesmo. Então, sua arte, de certa maneira, a música produzida, tem uma pegada psicanalítica, mas também tem uma pegada pós-moderna. Sim. Eu sempre tive simpatia a esse danado pós-moderno. Apesar de ter sido sempre atacado pelos meus colegas da sociologia, mas enfim, eu tenho. Como foi que você falou? Eu não entendi. Os colegas de sociologia não... Da sociologia. Colegas da sociologia costumam me atacar, porque há uma tradição da sociologia meio que nega essa ideia do pós-moderno, mas eu nunca deixei de ter simpatia e de amar, inclusive, o pós-moderno. Não sei se por causa desse meu diálogo, música, arte, sociologia, psicanálise, tal, né? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo pós-moderno e que a gente pode, né, entrar nesse terreno espinhoso aí também, né? Mas é isso. E vou aproveitar uma coisa que você falou aí, que você não é o primeiro que fala isso. Eu mesmo já tive, em alguns cursos que eu fiz de pós-graduação, alguns professores realmente atacando. Tinha um até que dizia, nós não chegamos nem à modernidade, quanto mais à pós-modernidade. Alguns até diziam isso. Você acha, de certa maneira, essa resistência, essa negação de pós-modernidade, você acha que se deve ao quê? Ao medo? Então, Jacques, acho que muitas coisas precisam ser esclarecidas. Muitas coisas mesmo que não daria uma live para fazer isso, sabe? Primeiramente, eu só gostaria de dizer a você e a vocês que estão aí vindo esse papo, participando aí com a gente, do seguinte. Existe um pós-moderno enquanto um marco histórico, que supõe um marco histórico, e existe um pós-moderno que supõe-se como um paradigma. Eu fico mais com a segunda opção, certo? Eu acho que o pós-moderno é muito mais uma maneira de ser, agir, pensar, né, diante do mundo, uma forma de pensar e de agir da sociedade de um contexto histórico, do que necessariamente encontrar um marco.
eu me questiono o seguinte, se quando a gente começa aquele movimento do Renascimento, depois os enciclopedistas, né, o Iluminismo e tal, se as pessoas ali diziam, eu sou moderno, sabe? Ou se aquelas pessoas que estavam vivendo ali a peste negra, tá entendendo, de todo o processo de cruzadas e tal, diziam, eu sou Idade Média, sabe? Não, isso é um processo que demora lá na frente, é que talvez as coisas se ajustem melhor e você consiga olhar de forma mais panorâmica, né? Então, todo o processo de transição, ele não se nomeia, também não se consegue nomear de imediato, tá entendendo? Talvez, realmente, isso aí que chamam de pós-moderno, possa amanhã ser. Então, começamos já daí, certo? Quanto à questão do pós-moderno, a gente sabe que existem muitas denominações, né? Um chamam de pós-moderno, outro modernidade tardia, modernidade líquida, e aí vai, né? Uma série de denominações para isso. Eu fico com pós-moderno não porque eu acho que seja o melhor ou não sei o quê, é porque é um termo já que encrostou em mim, tá entendendo? E eu vejo como nada interferindo nesse quesito. Agora, veja, por que o ataque? Aí eu já fiz essa premissa aqui. Por que o ataque? Porque eu acho que é uma confusão de leitura. Preste atenção no que eu estou dizendo. Há uma confusão de leitura. Às vezes as pessoas olham os problemas comportamentais de uma geração atual, ou de uma sociedade atual, essa de hoje, e falam assim, ó, isso é culpa do pós-moderno, como se o pós-moderno fosse a causa. Quando, na verdade, o pós-moderno, ela tem uma consequência. Certo? Deixa eu explicar rapidinho, não vou entrar muito nesse terreno espinhoso, filosófico, mas enfim. A questão é a seguinte, sabe o que é o pós-moderno? É uma cria que saiu de um útero de uma mãe chamada modernidade. Tá entendendo? Um filho rebelde, porém, como todo filho, dependente. Sabe aquela música Pais e Filhos da Legião, que infelizmente ficou tão tocada que a galera canta no automático, mas que ela é belíssima. E tem um momento que ele fala, quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Tá entendendo? É meio que esse jogo. Eu sou livre, mas eu não consigo me libertar, eu sou dependente. Tá entendendo tal? Isso é o pós-moderno, é uma cria que saiu do útero da modernidade. E aí, como uma cria veio uma geração diferente, olhou aqueles valores da modernidade que é a mãe e disse, estão errados esses valores, discordo desses valores, não compactuo, porém eu os quero também, desde que eu consiga reconhecer em alguns desses valores algo que é bom para mim. Então, até quando você olha a arquitetura pós-moderna, né, aí você pega ali elementos que trazem muito mais aquela coisa Bauhaus, né, aquela coisa avant-garde, tá entendendo? Aquela coisa. Mas aí o pós-moderno faz, eu pego o Bauhaus e também pego a referência do Aleijadinho. Qual o problema? Sabe, se eu não vejo problema na qualidade do Aleijadinho, agora eu não posso me prender ao Aleijadinho, nem muito menos confrontar apenas o Aleijadinho. Tá entendendo? Eu tenho que saber ser livre e me infiltrar naquilo que me interessa. Acho que essa é a dinâmica que não está entendendo. E aí quando você vê a questão do consumismo, fala, é o pós-moderno. Não, meu irmão, não é não. Não é não. Tá entendendo? O que o pós-moderno vai apontar é o seguinte, olha, modernidade, quando você vem falar aqui para mim de neutralidade, verificabilidade, objetividade científica, você está enganando a si mesma que no fundo, isso é blefe. Que no fundo, a verdade é um construto que interessa as conveniências de poder de um indivíduo ou de um grupo. Então, quando eu estou aqui explicando para a Jax e para a galera o porquê que eu sou a favor do pós-moderno, é uma vontade de poder. Não que isso que eu estou falando é verdade, mas interessa as minhas conveniências ideológicas, pessoais, culturais. Está entendendo? Psicológicas. Então, as coisas que acontecem hoje, por exemplo, a falta de sentido, a depressão, você como um cara da psicanálise sabe muito mais, inclusive, do que eu. Ansiedade, depressão, falta de sentido. Isso é o pós-moderno que produz. Não.
o pós-moderno, ele vai justamente botar o dedão lá na modernidade e dizer assim, olha, essas ilusórias verdades que vocês criam na gente, está criando na gente uma espécie de ansiedade por uma perfeição que não existe. E isso está produzindo na gente o vazio. Está entendendo? Então é muito mais consequência o pós-moderno do que necessariamente a causa. Então eu acho que precisa de uma leitura mais cuidadosa. Ou como você disse no início, tá certo? É um nome que damos de forma provisória algo que está acontecendo, que não sabemos direito o que é ainda, estamos estudando para tentar compreender ainda, e que só poderemos compreender talvez daqui a, sei lá, a alguns anos, quando a coisa estiver mais, como você mesmo falou, na Idade Média foi o nome dado pelos renascentistas ao termo, mas o cara que vivia na Idade Média tem noção disso, né? Isso. Então, assim, muito bom que você falou aí. E aí, você falando e eu me lembrando que sua mãe lhe deu uma fita de Raul Seixas e você disse, isso é moderno. Moderno, estou trazendo para a tua linguagem de hoje. Isso é moderno. Eu sou pós-moderno. Mas aí, de repente, pega a fita e percebe que ali está a raiz, tem alguma coisa bem legal, tem muita coisa boa, não é verdade? Então, essas coisas que a gente absorve. E olha para o Barroco e disse, isso que o Barroco escreve, que o Barroco esculpe, é o que eu estou sentindo agora. Mas eu não sou Barroco. Mas eu quero sentir nesse momento como o Barroco se sentia. Né? Toda a contradição do claro e do escuro. Essa é a minha alma gritando hoje. Né? Isso. Muito tempo. Aí, Jacques, só chamando a atenção para uma coisa, perdão. Porque foi muito interessante a sua colocação na live lá do Entortando, sobre a questão de adolescência e pós-modernidade. E é quando você falou da falta de orientação do adolescente, né, por não ter uma tradição com o que lutar, eu concordei com a sua fala, porém, eu acho que isso não é uma produção gerada pelo pós-moderno, mas sim uma crítica que o pós-moderno chamou a atenção do moderno. Tá entendendo? Por quê? Porque o vazio é o seguinte, é quando o moderno chegou e fez, olha, tudo que é vinculado à religião, à fé, né, a trevas, eu descarto, porque eu sou o melhor, eu trago a verdade, a razão, a ciência, tá entendendo? Então, só que aí ficou aquele rombo, tá entendendo? Aquele vazio, e aí o pós-moderno vai dizer, epa, peraí, vamos devagar, né? Até porque a sua lógica racional, ela esconde uma vontade de poder, né? Quando eu, Vinícius, monto uma teoria com o mesmo objeto que o Jacques, e o Jacques vai por um caminho e eu vou por outro, nenhum dos dois está errado. Porém, nenhum dos dois tem a verdade. Cada um conseguiu, por via de um jogo de linguagem, né, argumentar, certo? Persuadir o leitor a ponto de dizer, olha, o cara conseguiu realmente concatenar, né, uma série de causas e efeitos, tá entendendo, em cima da coisa, que me convenceu a isso. Tá entendendo? Então, não é porque você é ciência que você é verdade e o outro que é fé não é verdade. E isso a gente tem que agradecer muito ao Nietzsche. Porque lá na segunda metade do século XIX, o Nietzsche com seu martelo, né, já chegou quebrando tudo e disse, olha, interessante, porque a fé justificou o nome de Deus para tirar vidas humanas. Mas ela prometia um mundo melhor lá na frente. Aí vem um projeto moderno, promete um mundo melhor, porque a ciência lá no futuro produzirá na humanidade uma comunhão, todo mundo, uma junção de todo mundo e o progresso. Na verdade, por uso da ciência, justificou matar vidas humanas também. Tá entendendo? E olha que o Nietzsche não pegou o nazismo, né? O nazismo utilizava embasamento científico. Quer dizer, se você observar, quem deu mais apoio ao nazismo na Alemanha foram médicos, cientistas. Então, por que não? Porque realmente tem base. Se a gente eliminar da sociedade os fracos, os doentes, isso aqui não vai ter coisa. Então, o futuro da ilusão de Freud fala a respeito das ilusões e as pessoas pensam que ele está fazendo uma crítica somente à religião.
E no final ele diz que nossa ciência não é uma ilusão, mas se você ler o texto direitinho, você também coloca que a ciência é uma ilusão. Sim. E a ciência é uma ilusão também. Eu me lembrei agora, e eu gostaria que alguém depois me corrigisse se por acaso eu errei, porque eu li, mas faz muito tempo que eu li, que Galileu, certa vez, entrando em uma universidade, quis provar alguma coisa, e disse, olha, veja, ele tinha desenvolvido o telescópio, né, uma luneta mais potente do que da época, e chamou um dos pessoal lá que estuda, né, o universidade chamou para olhar, disse, não, eu quero provar que lá tem luas, tem mais do que uma lua lá no planeta tal. Vim olhar, e ele disse, não, eu me recuso a ver. O cientista, eu me recuso a ver, porque se eu ver, eu vou ter que acreditar. Se eu tiver que acreditar, eu vou ter que colocar, eu vou ter que colocar em dúvida o que eu preguei até agora, o que eu ensinei na sala de aula, o que eu coloquei, então vai destruir muita coisa. Então eu sei que você está certo, mas eu prefiro não acreditar. Prefiro dizer que denunciar você ir lá na cadeira, dizer que não vai me escrever sobre isso, tá certo? E me deixar confortável aqui na minha ciência, na ciência da minha época, né? Então, a ciência também tem suas ilusões, tem suas ilusões. Eu confesso a você que, nesse sentido, eu sou um pouco... gosto de olhar a sociedade com um olhar um pouco cético. Não sou nietzschiano, mas gosto de olhar com esse olhar sempre de que a coisa é sempre provisória. Nesse sentido, pode dizer que eu sou pós-moderno. Sim. Muito bem, muito bem. Olha, veja só, nós entramos com música, estamos na pós-modernidade, discutindo sociologia aqui, mas me diz uma coisa, você falou da sua obra como um todo, né? Eu fui que puxei a do quarto, você falou que ela teve uma escrita automática, né? Quase dadaísta, talvez, não sei, surrealista, alguma coisa assim, né? Falou um pouco do seu parceiro, deu umas pinceladas sobre ele, não foi? Sobre ele, e como essa receptividade do público em relação à tua música. A receptividade do público em relação ao quê? Perdão, não ouvi. A tua música, a tua arte. Sim, sim. Então, cara, na verdade é o seguinte, eu não sinto uma adesão, né, grande de uma sociedade então, em termo quantitativo, né? Eu não acredito que seja só porque a minha arte ela tem uma coisa meio desvinculada dos setores mercadológicos que me promoverão, tá entendendo, a uma acessibilidade, a um rebanho maior de pessoas, né? Mas eu acredito que é muito mais pela proposta da coisa, né? Eu costumo dizer que eu sempre brinco falando sério, né, nas minhas aulas, que se nós tivéssemos que tomar injeção na cabeça e tirar sangue da cabeça do cérebro, 90 e tantos % da sociedade teria colesterol mental. Tá entendendo? Porque são mentes muito sedentárias. E quando eu digo mente sedentária, não estou tirando aqui a potencialidade e a inteligência das pessoas, porque todas as têm. Eu acredito sempre nisso. Todo mundo tem sua inteligência, tem seus pontos fortes, que a gente, conhecendo bem, consegue explorar e fazer um bom uso. O que eu estou dizendo é que, no dia a dia, no sentido de regularidade, as pessoas elas não são muito dadas a se desmontarem. E a proposta do meu trabalho musical é o desmonte. Tá entendendo? É você se desmontar para se remontar. Ou seja, ao se reinventar, né, o tempo inteiro. Pegar os caquinhos ali, né, e sair colando, certo? Esse meu último trabalho que vai sair já, que é o Entortando, né, meu CD solo, tem um trecho da música, que o nome da música é Ele Quer Tocar na Minha Banda, na qual eu digo assim, entenda que eu sou um cara desgarrado que constrói para poder se destruir. Sem destruição não existe nenhum caco, e sem o caco não dá para colorir. Se remontando pedaço por pedaço, eis a música que eu quero mostrar a ti.
Tá entendendo? Porque é isso. É essa coisa do montar, desmontar, remontar, sabe? E aí você vê uma sociedade muito acomodada com a representação, com os códigos instituídos, com os modelos prontos. Então você escreve uma letra e faz: oh, meu amor, que dor, tô com frio, preciso do seu calor, né? Oh, quanta dor, sem você eu morro de amor, sabe? Tal. E aí são frases prontas, clichêsadas, né? Essa palavra nem existe, eu acho, mas enfim, vou dar uma de neologista aqui. Mas enfim, termos clichês e que as pessoas consomem, reconsomem, reconsomem, tá entendendo? Em cima daquilo. Né? Então, quando você pega uma proposta como que eu quero, de desmontar para remontar, aí você lida com uma coisa que é, primeiro, falta do hábito, acomodação, submissão às representações e aos códigos instituídos. Sabe, as pessoas não vão por entortando, elas querem o reto, né? Elas querem a linearidade, elas querem a narrativa, início, meio e fim. Então, fulaninho da dupla sertaneja falou do chifre e que encheu a cara no bar. Aí o outro cicraninho da outra dupla sertaneja falou do bar e que tomou o chifre. Talvez só inverteu a sequência da palavra, mas a lógica é a mesma. Tá entendendo? Vai pelo mesmo sentido. E aí, claro, por isso aí eu sinto que as pessoas que gostam do meu trabalho gostam de verdade. É coisa você, a gente recebeu muitas críticas em jornais, elogios, sabe, propostas e tal. Então, assim, quem gosta, gosta. Agora, de um universo de 1000, 10 ali, vamos dizer assim, velho, eu cheguei a ouvir, legal. Agora, o restante, aí você tem os outros 100 ali, talvez diga assim, parabéns, beleza, mas você viu que não tem nenhuma leitura do trabalho. E os outros indiferentes. Tá entendendo? Mas é isso. Quero que vocês entendam o seguinte. Vina não está se colocando aqui num lugar pior ou melhor. Está colocando apenas num lugar de proposta diferente e que contraria um pouco esse hábito, né, da comodidade interpretativa que o sujeito atual faz da vida. O que as letras das músicas que bombam nas rádios apontam, elas são reflexos de como as pessoas conversam entre elas nos espaços públicos. Tá entendendo? São coisas muito corriqueiras, do mesmismo, tal, sabe? Eu admiro muito quem trabalha essas questões de ordens cotidianas, quem consegue conversar sobre isso. Tanto que meu trabalho é sobre música brega. Anos na música brega, porque eu entendo a música brega como uma música que é a crônica, né? É a crônica do dia a dia. Sabe? Agora, o problema é quando as pessoas não conseguem, Jaques, fazer a ponte, de brincar, de ir para o comum e ir para o abstrato. Como diz como o Raul Seixas na música Eu Também Vou Reclamar, ele aponta, que fala assim, as perguntas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Sabe? A gente vive nas duas realidades aparentemente distantes, mas nada impede que uma se conflua com a outra. Eu estou preocupado com a porra de um boleto para pagar, mas estou pensando de onde vim para onde irei. Qual o problema? Agora as pessoas ficam presas ao boleto, esquecem de ir para outra questão, que é o desmontar-se. Dino, veja só. Eu não sei por quanto da alma, enfim. Diz, Tem uma pergunta aqui de Ana Luísa Oliveira. Ana Luísa pergunta o seguinte: qual a sua música preferida deste álbum? Você tem alguma música preferida neste álbum? Qual álbum? Esse da Psicodélicos, né? Sim, claro. Sim, porque o outro não foi lançado ainda. O outro não foi ainda. Isso. Ana, eu tenho um carinho por todas elas. Agora, eu acho que a psicodélica e psicótica me mexe muito pela proposta da quebra, do acidente da música ao longo do tempo. Ela começa ali, sabe? Daqui a pouco entra um bocado de vozes soltas, desconexas, depois voltam, aí eu começo a declamar uma poesia psicótica, tá entendendo? Tal, depois volta a música que estava ali no princípio. Então, eu acho que ela é cheia de acidentes. Eu gosto de músicas acidentadas, sabe? E eu vejo isso no Raul, incrível, né? Por isso que eu tenho essa simpatia pelo Raul Seixas, tá entendendo? Eu acho que ele consegue fazer essa quebra muito doida, sabe? O cara tá tocando anos 80, é um country, daqui a pouco para, sabe? Aí entra o merengue, depois volta pro country. Eu acho bacana, sabe? Mistura baião, rock. Isso.
quer dizer, é uma coisa sem limite. Ele não diz, olha, é só isso, né? E isso que você falou aí da música brega, eu tinha observado isso que você tinha falado. A música brega, ela tem essa coisa de falar meio que o sentimento do povo, da forma que o povo sente mesmo, sem floreio. Sem arrudeio. Sem arrudeio. Sem arrudeio. Então, assim, tem uma estou tentando me lembrar do pernambucano, que eu gosto muito de ouvir às vezes. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Muito obrigado. Ó. Esqueci o meu conterrâneo. Tá certo? Mas eu acho fantástico, cara. Eu escuto. A pessoa disse, Jacques, qual a tua música preferida? Eu disse, rapaz, eu não tenho um estilo preferido. Eu gosto de música. Agora, tem músicas realmente que é barulho. É barulho que incomoda. E tem outras que contam alguma coisa, que falam alguma coisa. Eu fiz uma experiência, sem você saber, aqui. Eu peguei o teu CD, né, a música, mandei o link para várias pessoas. Mandei para pessoas que não são acostumadas a ouvir música, mandei até para músicos também. Né, e dizer, ó, me dá a tua opinião aí, que eu não dizia nem que ia entrevistar você. Depois só que disse que ia falar contigo. Tá certo? E aí foi legal. Pessoas disseram, cara, eu achei interessante. Outras pessoas que eram músicos diziam, porra, eu achei fantástico. Que negócio arretado. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei como tinha sido a aceitação. Porque eu vi uma coisa assim, do interessante até o fantástico. Entendeu? Sim. Até do tipo assim, cara, eu não consigo entender não. Entendeu? Não consigo entender. Então eu vi uma... Mas aí o que é que eu acho fantástico? Isso é arte. Isso é arte. Para mim, isso é arte. Porque quando você diz, eu não consegui entender, você diz, isso mexeu de alguma maneira comigo. Porque se você diz, eu não consigo entender, significa que você tentou entender. Você pode até não ter entendido conscientemente a coisa, mas mexeu com você. Entendeu? É tipo o seguinte, essa imagem, eu não consigo entender, mas ela é perturbadora. Mas é perturbadora. Então, eu notei assim que a sua arte, eu posso chamar de arte. Eu não diferencio muito a questão do tipo, se é pintura, escultura, música. Pode até me criticar, viu, cara? Por isso, mas para mim é expressão, é arte. Sim. Não tem. Sim. Eu não gosto de fazer essa delimitação, não. Cara, barroco pode ser esculpindo, pode ser pintando, pode ser a emoção, a forma que você escolheu para se expressar. Mas eu senti muito isso das pessoas. Eu mandei para algumas pessoas, escutaram, e foi mais diversos comentários possível. Eu acho que você estou falando pessoalmente, eu acho que você alcançou seu objetivo. Se é que tem um objetivo. Se é que você tem um objetivo. Pode ser que o objetivo seja simplesmente se expressar. E aí aproveito e pergunto. Isso. Você tinha um objetivo ou era somente se expressar? Eu acho que objetivos inevitavelmente nós temos, né? Toda ação, ela implica não pensar as consequências dela, tá entendendo? Para bem ou para mal, você tem um objetivo, não tem como. E como você, há uma proposta pedagógica por trás dessa doideira, né? Que muita gente fala, não entendi nada, sabe? Porque é isso, aprenda a se desmontar, meu amigo, minha amiga. Aprenda a se desmontar e remontar. Porque a gente vive num contexto de muitas transformações. Quer dizer, a vida humana sempre foi feita de transformações. Porém, depois do advento da internet, das novas tecnologias, essas transformações ficaram muito mais bruscas. E a gente precisa aprender a se reinventar, a se reciclar, tá entendendo? Com muito mais habilidade, sabe? E acho que a cidade está estagnada, engessada, né, à espera de um código instituído, pré-concebido, tá entendendo? Para afirmar aquilo como música boa, música ruim,
e eu entendo ou não entendo. É como você falou, o seu consciente pode não ter entendido, mas bombou alguma coisa do seu inconsciente ali que te fez se tomatizar em algo que você nem se deu conta ao eleger determinado objeto ali no seu dia e que está repercutindo em você. Você não sabe. Está entendendo agora? O que eu acho que é importante é a gente começar a aprender a se desmontar. A palavra é se entortar. Quando eu falo do entortar, é justamente isso. Né? Entender que a vida ela é feita de imprevistos, de acidentes, né? E que isso faz parte da condição humana, que é não ter o controle. Mas não necessariamente não precisa dizer que a gente não possa encontrar ou buscar um controle. É necessário. O eixo está aqui, a gente está comunicando, não está? Não tem um código instituído, a gente está se entendendo. Então, é uma estrutura. Não tem como negar isso. Mas falo assim, que dentro dessa estrutura existem variantes, certo? Que vão perpassar por aqui e que vão criar atos falhos, acidentes de percurso, desvios de curva, de rotas, tá entendendo? E que a gente tem que entender isso como parte nossa também. E não ficar nessa coisinha de que eu ouço o que eu já entendo, eu entendo o que eu ouço, tal, sabe? Então isso não é arte porque eu não entendo, que foi diferente dos depoentes que você fez a experiência. Legal isso. A prova de que as coisas, né, os sintomas não estão tão parecidos com os que eu apontei anteriormente. Mas, tipo, aí vai acontecendo isso. Quebra, cara, se quebre, se entorte. Dói, porque dançar no abismo, como diz o Nietzsche, é doloroso. Porém, tem que dançar no abismo, sabe? Porque você está dançando nele. Você não tem como fugir disso. Tá entendendo? Então, há um objetivo em jogo, sim. Não que esse objetivo necessariamente seja uma etapa que prescreve um fim exato. Não, porque eu cairia no erro da metafísica, que é uma coisa que eu não gosto. Essa ideia teleológica, sabe, da sociedade, de que uma coisa necessariamente leva a outra, sabe, tal, isso não, mas que necessariamente você cria uma ideia de um horizonte a ter que alcançar, é inevitável, né, isso é fato. Então, sim, houve um objetivo, sem objetivos, mas houve. Pessoal, vamos perguntar alguma coisa também, uma oportunidade aqui que vocês têm para tirar alguma dúvida, quem já ouviu. E aí, algumas pessoas até pediram curiosidade sobre a música brega, que vamos ter que fazer outra depois, viu? Se você tiver disposição, vamos fazer outra só sobre música brega, que é fantástico. Conversar com você é sempre bom, Jacques. Pode me chamar para 20 mil lives, a gente vai. Não tem essa não. Muito obrigado. Mas me fala um pouquinho sobre essa, já que faltamos pouco tempo aqui, vamos conversar rapidamente aqui sobre essa questão desse teu livro, sobre música brega. Então, esse meu livro é fruto da minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz, e aí eu terminei lançando o livro. O nome dele é Música Brega, um Fantasma Visível, né, que é do NEA, editora, Novas Edições Acadêmicas, e aí a minha ideia era discutir justamente essa fluidez, esse caos pós-moderno dentro da música brega, né? Por que é que, afinal, ninguém sabe definir o que é brega, porém todo mundo elenca o que é brega, sabe? Então, essa coisa que se concretiza e quando a gente vai pegar, ela vira um fantasma, né? Ela se visibiliza para a gente, ela se torna visível, mas ao mesmo tempo ela é fantasmagórica, né? Ela vai sumindo. E aí, nisso, eu vou partindo por toda uma questão mais de ordem da sociologia, que é a minha área, né? Eu ainda pretendo muito futuramente discutir com mais afinco por uma abordagem mais dentro da psicanálise, tá entendendo? Que não deu para me aprofundar nisso, mas eu comecei a discutir a questão da mundialização, das interconexões culturais, né, da interculturalidade, a ideia da carnavalização do gênero musical pela abordagem do pós-moderno, né? Essa coisa de definir que um gênero é um conjunto, um sistema de caracteres que se repetem, né, com regularidade. E aí o pós-moderno vai dizer, velho, o que existe dentro de um gênero é uma carnavalização, onde as coisas se fundem, se chocam, explodem, dão certo, e a gente vai... É um útero que nunca se forma, sabe? Ele, quando vai começar a pensar em gerar o feto, ele se abre, e aí outra coisa entra e outra coisa sai, né? É a carnavalização. E aí eu vou mostrar isso, de que
a música brega existe? Existe porque os códigos estão aí, como eu falei para você. A gente tem uma estrutura a montar. Então, por isso que a gente define o que é... qual cantor que eu acho que é brega? Esse é brega, esse é brega, esse é brega. Mas, ao mesmo tempo, não se define. Porque o gênero ele é explosivo. Ele não tem um conjunto de caracteres precisos, regulares, fechados. Né? Ele se funde em diversos estilos dentro de um gênero que se quebra em subgêneros, formam subestilos, e aí vai se criando. Tanto é que você parar para olhar, você pega o brega, o cafona, do final dos anos 60 até o final dos 70, que já tem uma levada do samba, com Benito de Paula, Luiz Airão, você tinha uma balada romântica, que aí foi pela Jovem Guarda, do Odair José, Paulo Sérgio, Fernando Mendes. Você tinha a galera da puxada para o bolero, né, que você pega o Valdir Soriano, Carmen Silva, Cláudia Barroso, até o Lindomar Castilho, que já vai agregando elementos, né, da música latina, tá entendendo? Além do bolero, né? Então, assim, vai se explodindo. E quando você pega os anos 80, você entra com a lambada, você entra com o pop, você vai entrando o forró, e aí vem o sertanejo, vai agregando, junta o funk, junta pagode, e aí você vê uma sofrência, a rocha, uma mistureba de coisa, você faz, caramba, é uma constelação infinita, sabe, de recombinações estilísticas, né, de elementos que vão acontecendo. Mas aí fala para mim, Vina, então não tem brega? Tem. Tem porque você, de certa forma, na sua cabeça você diz, ó, brega é isso, isso e isso. Então você tem uma estrutura, agora essa estrutura ela é frágil. É o que o pós-moderno quer dizer, cara. O pós-moderno em nenhum instante nega a verdade. O que ele nega é a imposição de uma verdade como a certeza de um universo em detrimento do outro. Uhum. Então, existe uma estrutura, existe, agora ela é frágil. Sabe? Ela é frágil. Então, a música brega existe? Existe. Agora, ela é frágil. Basta eu começar a conversar com você sobre música brega, logo você vai refutar o que eu estou dizendo, que você vai começar a dizer, não, cara, mas fulano não é brega, não. Fulano é romântico. Mas romântico não é brega, não? Não. Não sei o que, sabe? E se você me refuta, é porque você tem uma estrutura na sua cabeça, porque ela é visível. Porém, fantasmagórica. Por isso que a gente chega a um fim. A Anete disse aqui, gosto muito de música brega, porque tem letra, um sentimento notável. Aí, a estética, né, eu falo, é como eu disse assim, em alguns momentos, né, tudo cabe no seu lugar, né, no seu momento também. Eu vejo muito isso. Por exemplo, se você está, em algum momento, você quer escutar, sei lá, o Alceu Valença, pronto, eu vou lhe contar. Eu sou contador de história também, feito honesto, viu? Já está já completando, mas eu vou contar, vou insistir um pouquinho no tempo aqui. Eu fui para Maceió esses dias e entrei num determinado local, tomando lá minha família, e estava passando um estilo musical que me incomodou. Não me incomodou pelo estilo em si, me incomodou pelo ambiente que eu estava. Eu estava na praia, estava passando uma espécie de, não sei se era funk, era uma batida lá, música eletrônica, alguma coisa assim. Cara, praia na minha cabeça é Alceu Valença, outras coisas, entendeu? A música nesse estilo assim. E estava passando essa batida. Tanto é que eu me levantei e fui caminhar um pouquinho para esperar se tinha... Pode ser que em outro estilo, em outro bar, em outro local, aquela batida não me incomodasse. Uhum. Não me incomodasse. Mas em algum momento você está no churrasquinho na sua casa e você quer um Reginaldo Rossi. Sim. E quer um Reginaldo Rossi porque diz, poxa, isso é legal, isso faz com que eu me divirta, né? Então eu acho que, claro que eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui enquanto diversão, não enquanto arte. A arte é em outro sentido, né, que a gente já falou anteriormente. A arte tem esse impacto, né? Tem muito impacto. Mas também não estou limitando muito a coisa, não. Né? Eu estou dizendo que o ambiente, ele propicia determinadas coisas, né? Isso. Ô, Jacques, me diga só uma coisa, rapidinho. Quantos minutos eu tenho, se é que eu tenho? Cara, nós completamos, mas você tem.
Pronto. Não, tudo bem. Não, tranquilo, tranquilo. Porque eu só ia fazer uma observação por alguma questão da live do Felipe, que eu tinha umas ressalvas, mas aí, quando eu sei, são muita raiva, teria que ter Não, que mas fazer dessa vida. pode dizer, qualquer coisa, pode dizer, diga. Um minuto, não, um minuto, um minuto. É porque É, vocês, quando estavam falando da Anitta, aí eu lembro que você fez uma afirmação, tipo assim, ali não é cantora, ali não vejo como música, mais ou menos assim a ideia. E eu acredito o seguinte, eu não gosto da Anitta. Assim, pessoalmente, enquanto assim, Vina vai colocar a Anitta para ouvir. Não. Mas eu penso assim, a arte é expressão. Então, se ela expressa algo, ela está sendo arte. Por quê? É como a você, a forma como as pessoas conversam na rua reflete como as letras são estruturadas nas músicas. Então, quando você vai conversar com as pessoas na rua, o que é que se reduz geralmente o papo dos humanos hoje em dia, cara? Sexo, corpo, beleza. Então, a Anitta, ela está expressando um contexto. Agora, se a Anitta tem capacidade de entender que o que ela produz é um projeto de impacto para os comportamentos da sociedade, é uma outra história. Mas que ela faz o seu papel de expressividade, faz. Tá entendendo? Faz. E, portanto, é arte. Aí eu sei que as pessoas mais classudas, mais tradicionais, vão dizer assim, mas esse cara é doido, que absurdo. não, eu entendi a sua colocação. Embora o contexto que a gente estava falando na época era uma certa qualidade de música, não é necessariamente se seria uma expressão ou não. Sim, mas isso para mim entra na qualidade da música, tá entendendo? Entendi. Né? Isso entra na qualidade da música. Porque eu não posso estabelecer um critério do que é uma música boa ou ruim se não for por esses outros caminhos. Também. Mas eu entendi o que você está falando, técnico formal, né? E eu estou falando aqui do conteudístico. Isso. Técnico formal, na expressão, na modulação da voz, na qualidade de conjunto e sons, essa questão. Porque no caso a live de Felipe foi mais voltada a outra. Sim, mas eu adorei, inclusive eu recomendo a galera aí, quem não assistiu a live do Felipe, eu acho 2 vezes, cara. Eu gostei muito, achei muito construtivo ali, tá entendendo? Muito construtivo. Muito construtivo mesmo. E ali, como é a questão de. A gente está analisando de outras, como você falou mesmo, em técnico formal, não era necessariamente como expressão, né? Embora a gente depois você até falou um aqui que talvez lá no mês de março a gente queira produzir um aqui só sobre arte. Sobre a história da arte, sobre a arte em si, que temos um debate bem interessante nesse sentido, né? Tem uma visão mais conservadora sobre arte e uma visão mais pós-moderna sobre arte. Né? Eu acho que esse contraste é bem interessante, né? Da questão da beleza e outra coisa nesse sentido. E o impacto. Se só causa impacto, ou tem que ter beleza junto com o impacto, né? E o que é beleza para quem? E o que é beleza? E o que é beleza? Se a beleza existe, se a beleza não existe. Meu irmão, nós ultrapassamos, graças a Deus, 2 minutos a 3 minutos. Né? Já tá, não chegou a aviso ainda aqui não, mas acho que daqui a pouco está chegando. Bem, muito obrigado. Muito obrigado por se dispor a estar conosco numa sexta-feira, 20 horas. 20 horas, tá certo. Depois de um dia, quer dizer, pode ser que vocês estejam de férias aí, né? Mas eu estou trabalhando. Depois de um dia também estou. Mas isso aqui para mim, Jacques, é prazeroso. É prazeroso. E eu acho que a gente está alcançando nosso objetivo. Acho que tanto você quanto eu, de levar esse debate público. Eu vejo seu esforço todas as semanas de levar, de levar os debates os mais diversos possíveis, né? Eu acho que o objetivo nosso é isso, tá certo? Graças à tecnologia nós temos essa oportunidade de cada ser pensante se tornar meio que uma rede de televisão, se não uma rede Globo, mas pelo menos alcançando e aí ficando na internet o tempo que for necessário ficar e tocando pessoas de vários estados, vários lugares. Né? Então, meu amigo, as palavras finais aí sua. A palavra está com você. Gente, Jacques, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado. Novamente, mais uma vez, falando, é muito prazeroso conversar com você. Você é super gente fina, inteligentíssimo, certo? Tem um olhar que é cativante, sua maneira de pensar, e que dá essa possibilidade da gente também poder descortinar também nossas ideias, né? Para
para as pessoas. E agradecer a todos e todas que acompanharam ou que vão acompanhar à frente, né? E eu queria só aproveitar, Jacques, e fazer um merchandising rapidinho. Conheçam lá o canal Entortando, que é um projeto que eu estou tendo com os alunos do IFAL, né, meus alunos e minhas alunas do IFAL, e como o Jacques falou, a gente semanalmente, de segunda a quinta, tem uma programação, né, discutindo educação, temas abertos, arte, sabe, o Entortando Team, que as minhas alunas Zira e a Ana Luísa comandam, e que elas trazem adolescentes para conversar com elas e falar sobre questões adolescentes, das angústias adolescentes. Então, assim, entra lá para ver e a gente vai costurando, e quem tiver interesse também, Jacques me ajuda muito, ele me passa um nome de pessoas para eu fazer lá no Entortando, que eu procuro por ele, e a gente vai construindo assim, trabalhando em cooperação. Isso é muito bom. Muito obrigado, Jacques, mais uma vez, tá? E tenha um bom final de semana, e fica com Deus ou com qualquer ser que te faça bem, qualquer coisa que te agrade e te traga uma serenidade na sua paz, e que você siga seus dias aí tranquilinho, como todo mundo também. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Abraço. Até, valeu.